O espaço que se segue é da inteira responsabilidade da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola. USAC Magazine. Revista de rádio da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola, na LAC. Semanalmente à quarta-feira, a partir das 10 horas. Informação de negócios com notícias, entrevistas, reportagem e comunicação. USAC Magazine. Bom dia, agora consigo a primeira edição de 2015 do USAC Magazine, o programa de rádio da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola. Desejamos-lhe um bom ano. Seja bem-vindo. Este programa conta com a técnica de António dos Santos, produção de Domildo Florencio, realização da JCAC Comercial e coordenação editorial de Arlindo Macedo. Eu sou Alice da Cruz e com todo o prazer vou apresentar-lhe os factos que são notícia no USAC Magazine. Fazer rádio é comunicar. Saber comunicar é saber utilizar a rádio. USAC Magazine. Um programa de rádio semanalmente na LAC, a quarta-feira, a partir das 10 horas. USAC Magazine, da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola. USAC Magazine. Quem segue a minha carreira está sempre a falar. A Pérola não para, nem quando vai de férias. E para acompanhar o meu ritmo, só o meu cartão ByCamba que está cada vez melhor. Agora, com o aplicativo Buy Mobile Banking, você tem a vantagem e a comodidade de recarregar o seu cartão Camba a partir do seu telemóvel, esteja onde estiver. O ByCamba é a melhor opção para os seus pagamentos quando for de férias. Camba, basta ter um Camba, é só ter um Camba. USAC Magazine. O espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui. Agora 10 horas e mais 3 minutos, votos renovados do Bom Dia Cícaro Ouvinte. Este é o seu programa USAC Magazine da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola. Acompanhe nesta edição a retrospectiva dos principais assuntos a serem abordados aqui no seu USAC Magazine de maio a agosto de 2014. Neste período destacamos a visita do secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, ao nosso país, de 4 a 5 de maio de 2014, durante a qual manteve encontros com a sua excelência o Presidente da República, os ministros das Finanças e Relações Exteriores e com as empresas americanas que operam na base da Sony Hills. Ministro da Educação solicita as empresas que operam no país a participar na criação dos perfis dos quadros que necessitam. De acordo com o ministro que falava durante a edição de julho do First Friday Club, tal ação vai permitir facilitar a inserção de finalistas do ensino médio no setor petrolífero. O facto ocorreu durante a edição de julho deste ano do First Friday Club, que teve como convidado o Ministro da Educação, Dr. Mpinda Simão. Inserção de quadros nacionais nas posições de topo e intermédia nas grandes multinacionais depende em grande medida da qualidade de ensino, defende o diretor executivo da USAC. Angola esteve presente na Cimeira de Chefes de Estado Estados Unidos-África, que teve lugar em Washington de 4 a 6 de agosto de 2014. O ponto mais alto do evento foi a assinatura de um acordo de financiamento de $1.000 milhões entre o presidente do Exim Bank, Fred Oshberg, e o ministro das Finanças, Dr. Armando Manuel. Os valores do acordo vão servir para financiar os projetos dos setores de energia e transportes que envolvem a empresa General Electric.
Saiba tudo isto e muito mais acompanhando a presente edição do ZAC Magazine, mas como é habitual, já sabe, vamos saudá-lo musicalmente e nós voltamos logo em seguida. Até já. ZAC Magazine. O espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui. O que se passa, Sr. Polícia? Eu ia só ali, mas era só virar no... Eu voltava na primeira e chegava... Mas afinal, Sr. Polícia, por onde é que eu posso ir? Lamento, minha senhora, mas sem seguro não vai longe. O seguro automóvel é obrigatório. Faça-o já. Visite uma agência Global Seguros e faça o seu seguro o quanto antes. Global Seguros. Conosco é mais seguro. O ZAC Magazine. O programa que significa oportunidades de negócio. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas na LAC, aqui, na sua antena. O sucesso de uma nação depende da capacidade da sua classe empresarial e dos parceiros por si escolhidos para evoluir em conjunto, caminhando sincronizadamente com passos firmes e objetivos. É assim que se reconhece na Câmara do Comércio um papel crucial, desde a sua criação em 1991, na aproximação comercial entre Angola e os Estados Unidos da América, por via de uma ponte segura de transações comerciais, edificada ao longo dos anos, rumo a um futuro ainda melhor. Falou o Vice-Presidente da República de Angola, Engenheiro Manuel Vicente. O ZAC Magazine, o programa que promove as relações comerciais entre Angola e os Estados Unidos da América.
ZAC, a Câmara de Comércio que faz ponte entre Angola e os Estados Unidos da América. Renovados os votos de muito bom dia, estimado ouvinte que nos acompanha fielmente na sintonia 95.5 em FM, a LAC Luanda Antena Comercial. Está a acompanhar o programa da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola. Nesta edição faremos uma retrospectiva dos principais acontecimentos do universo empresarial que foram abordados aqui no seu ZAC Magazine durante 2014. Começamos por recordar que o secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, efetuou uma visita ao nosso país de 4 a 5 de maio de 2014, durante a qual anunciou os finalistas do IALI, manteve um encontro com as empresas americanas que operam na base da Sony Hills, manteve encontros com a Sua Excelência o Presidente da República, bem como os Ministros das Finanças e Relações Exteriores. Durante a visita à base da Sony Hills, a 4 de maio de 2014, o Secretário de Estado norte-americano recebeu as boas-vindas do seu homólogo angolano, o Ministro das Relações Exteriores, Jorge Chicotti. Senhora Secretário de Estado John Kerry, Senhora Secretária Adjunta, Senhora Greenfield, Senhor Fingold e caros trabalhadores aqui da General Electric, Senhor representante da empresa, para mim é um prazer, primeiro, de acolher o Senhor Secretário de Estado norte-americano aqui em Angola e também de termos o prazer de fazermos a nossa primeira visita logo depois da aterragem aqui no aeroporto, para virmos aqui na Sony Hills e visitarmos aqui esse estaleiro da General Electric. Senhor Secretário Kerry, esta sua visita aqui em Angola nos honra muito porque está a exprimir o nível das boas relações que existem entre Angola e os Estados Unidos da América. Esta sua visita hoje ocorre no momento em que prosseguimos no mesmo caminho, não só de trabalharmos juntos nos aspectos vários bilaterais, um dos quais que é este, hoje estamos aqui a visitar esse estaleiro da General Electric, que indica o nível das boas relações de cooperação que existem entre Angola e os Estados Unidos nos domínios não só dos petróleos, mas em todos os outros domínios bilaterais que temos estado a desenvolver. Quero aqui exprimir que estamos de facto muito satisfeitos com a sua visita e quero finalmente agradecer aqui à empresa General Electric que nos recebeu, agradecer os trabalhadores angolanos que aqui trabalham. Pela informação que tivemos há pouco, indica que a empresa emprega mais de 2.500 trabalhadores angolanos, o que é bom, e eu acho que esta nossa cooperação pode permitir de facto desenvolver esta área em que podemos empregar mais angolanos em vários setores em que cooperamos. Portanto, eu quero exprimir os meus agradecimentos à empresa que nos recebe, mas também exprimir os meus agradecimentos ao Sr. Secretário de Estado e ao Governo americano pela boa cooperação que nós temos em todos os domínios e seja muito bem-vindo uma vez mais a Angola. Ouvíamos o Ministro das Relações Exteriores, Jorge Chicotti, quando da visita do Secretário de Estado norte-americano ao nosso país em maio de 2014. Vamos recordar também as palavras do Secretário de Estado dos Estados Unidos da América, John Kerry, durante a sua visita à base da Sony Hills, onde esteve acompanhado pelo Ministro das Relações Exteriores, Jorge Chicotti, e foi recebido pelo representante da General Electric. So, let me just say quickly. Permitam-me dizer-lhes assim mais informalmente porque é que é realmente importante a minha vinda aqui hoje. 8 das 10 maiores ou mais rapidamente crescentes economias do mundo encontram-se no continente africano. Há enormes oportunidades para africanos e angolanos especificamente a conseguir melhorar o seu estado de saúde, educação, formação, nível de profissionalismo. And I know the government is very focused on how to provide for increased standard of living for the people of the country. E sei que o governo está inteiramente comprometido em melhorar o padrão de vida de todos os angolanos. That comes from fair and reasonable trade agreements where everybody benefits.
E isso cresce à base de acordos comerciais justos e razoáveis que permitem maior estabilidade, maior criação de emprego. Por exemplo, a Boeing, ao vender um avião para Angola, beneficia os trabalhadores americanos e o público e trabalhadores angolanos. A General Electric muito recentemente vendeu 4 turbinas energéticas aqui ao governo angolano. This is for a project in Soyo. Para um projeto em Soio. E isso conseguirá prover a energia necessária para hospitais, escolas, cidades e um crescimento geral do país. E nós achamos que não só existem grandes oportunidades para o futuro, mas que nessas oportunidades serão principalmente alavancados por os próprios angolanos que serão treinados para esses cargos. Então, cada vez mais se está a treinar e formar mais angolanos a assumirem cada vez maiores responsabilidades. Acompanhávamos a tradução das declarações do secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, quando visitava a base da Sonils. O secretário de Estado norte-americano manteve ainda um encontro com Sua Excelência o Presidente da República, José Eduardo dos Santos, a 5 de maio de 2014, após o qual reuniu-se com o Ministro das Relações Exteriores, George Chicotti. Recorde-se que, após reunir-se com o secretário de Estado norte-americano, o Ministro das Relações Exteriores revelou que Angola e os Estados Unidos manteriam desde então reuniões anuais ao mais alto nível para garantir a manutenção das relações entre os dois países. Tivemos a oportunidade de falar das relações bilaterais entre os Estados Unidos e Angola e tivemos também a oportunidade de notar a evolução dessas relações em termos globais. Relações positivas que neste momento já demonstram um grande crescimento. Não só falamos das questões que têm a ver com o petróleo, mas também falamos do crédito de 600 milhões de dólares que a Exim Bank vai financiar a compra de mais aviões para a Boeing, para Angola, e outros aspectos importantes de reforçarmos as nossas relações bilaterais. Abordamos também as questões da estabilidade política no continente africano e tivemos a oportunidade de agradecer ao Sr. Secretário John Kerry pelas iniciativas que o governo dos Estados Unidos tem levado a cabo relativamente à crise no Sudão Sul, na República Democrática do Congo e outros conflitos que o continente africano vive ainda. Ela também teve a oportunidade de felicitar as iniciativas levadas a cabo por Sua Excelência o Presidente da República de Angola, pelo governo de Angola, para que o continente africano possa conhecer a paz de modo geral. Discutimos num espírito de amizade, de cooperação, e também definimos que futuramente os nossos encontros bilaterais vão ocorrer com mais regularidade, pelo menos uma vez por ano, e também outros encontros que podem ocorrer em outras instâncias internacionais onde nos temos encontrado. Palavras do Ministro das Relações Exteriores, George Chicotti. De recordar que o secretário de Estado dos Estados Unidos da América visitou Angola de 4 a 5 de maio de 2014 e durante estes 2 dias que esteve no nosso país manteve também encontros com a Sua Excelência o Presidente da República, José Eduardo dos Santos, com os Ministros das Finanças e das Relações Exteriores. Saiba também que, para além do chefe da diplomacia dos Estados Unidos da América, o nosso país recebeu também a visita de responsáveis de instituições financeiras dos Estados Unidos da América ao longo do segundo quadrimestre de 2014. Estamos a falar da presidente da OPIC, Agência para o Investimento Privado dos Estados Unidos, Elizabeth Littlefield, e do presidente do Exim Bank, Fred Oshberg. A presidente da OPIC, Elizabeth Littlefield, concedeu uma entrevista ao ZAC Magazine, onde falou sobre as facilidades oferecidas pela agência que representa. Acompanha aqui neste programa a reposição de um trecho da entrevista concedida pela presidente da OPIC, Elizabeth Littlefield. So, I am the President and Chief Executive Officer of the Overseas Private Investment Corporation. Sou a presidente da Agência para o Investimento Corporativo Privado no Estrangeiro, cuja sigla em inglês é OPIC. A Agência para o Investimento Corporativo Privado no Estrangeiro, a instituição que dirijo é a agência do governo dos Estados Unidos da América para o desenvolvimento, que está focada a atrair investimento direto estrangeiro para países como Angola.
Gostava de saber como é que a Agência de Desenvolvimento dos Estados Unidos pode ajudar Angola a atrair mais investimento estrangeiro dos Estados Unidos da América. So our job is to try to stimulate foreign capital. O nosso trabalho é estimular a atração de capital estrangeiro para países como Angola, de modo a financiar os projetos considerados prioritários pelo governo e pelas pessoas de Angola. Estes estímulos à atração do investimento estrangeiro em Angola é feito através de empréstimos, créditos e garantias que assegurem que os investidores estrangeiros venham dos seus países e se sintam cada vez mais incentivados a aplicar o seu capital, os seus investimentos em Angola. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, orientou-nos que durante o seu mandato nos focássemos em atrair mais investidores, especialmente investidores americanos para a África. E estamos muito honrados por ver que o nosso portfólio de investimentos em África cresceu significativamente nos últimos anos. Para ter uma ideia, neste momento, a minha agência, a Agência para o Investimento Corporativo Privado no Estrangeiro, providencia anualmente investimentos em África avaliados em $1 bilhão. Este valor, $1 bilhão anual, é o valor total do investimento que nos últimos anos, deste mandato do presidente Obama, temos estado a providenciar para todos os países de todas as regiões do continente africano. A minha agência atua em África desde 1971. Deixa-me dizer-lhe que eu vivi e trabalhei em África grande parte da minha vida. Há muito tempo que não vinha a Angola e estou impressionada ao ver o canteiro de obras em que o país se transformou. Já há 20 anos que não visitava Angola e gostava de ver a minha agência garantir a atração de muito mais investimento para Angola, que naturalmente é dos países que até ao momento menos beneficiou deste crescimento da atração de investimento americano em África. E gostávamos de observar um maior aumento da atração do investimento estrangeiro intermediado pela OPIC, ter Angola como um dos principais destinos. Recordávamos a entrevista concedida pela presidente da Agência dos Estados Unidos para o Investimento Privado no Estrangeiro, Elizabeth Littlefield, que esteve de visita ao nosso país no mês de maio de 2014, quando da visita do secretário de Estado dos Estados Unidos da América ao nosso país, John Kerry. Outro representante de uma instituição financeira norte-americana que visitou o nosso país em 2014 foi o presidente do Exim Bank, Banco de Exportação e Importação dos Estados Unidos, Fred Oshberg. O ZAC Magazine aproveitou este facto e manteve uma entrevista com o presidente do Exim Bank. Vamos recordar esta entrevista. Well, the natural ones are in the areas of infrastructure and oil and gas, which are two central. Os candidatos naturais são os setores ligados à construção e reabilitação, bem como manutenção de infraestruturas. Também podemos envolver o setor de petróleo e gás. Estes são setores-chave para o processo de desenvolvimento e diversificação da economia angolana. Obviamente que o setor dos petróleos é um setor que precisa também de ser apoiado. Também, não obstante, o processo de diversificação da economia que está em curso no país. Pois é do setor do petróleo que virão os recursos financeiros que permitirão alavancar outros setores da economia angolana. Estive nas instalações da General Electric, onde falamos sobre um projeto que vai ser desenvolvido à volta dos caminhos de ferro e disponibilizamos para o efeito $350 milhões para financiar a compra de vagões da General Electric para os caminhos de ferro de Angola. A energia é outra área que elegemos para diversificar a economia angolana e Angola vai precisar de aumentar a sua capacidade de produção e distribuição de eletricidade, ligando as redes de produção às de distribuição de eletricidade por todo o país. E neste quesito, neste particular, há muitos produtos e equipamentos que as empresas dos Estados Unidos podem fornecer a Angola. Não podemos esquecer o apoio às pequenas empresas, pois elas são muito importantes para o desenvolvimento de qualquer economia. Elas são, de alguma forma, muito importantes para garantir empregos e, através do financiamento de projetos das pequenas empresas, podemos garantir que
elas sejam uma plataforma vital das importações e exportações dos Estados Unidos. E é muito importante trabalhar com as pequenas e médias empresas. Recordávamos a entrevista concedida pelo presidente do Exim Bank, Fred Oshberg, a quanto da sua visita ao nosso país. No mês de junho de 2014, o First Friday Club, convívio social entre membros e executivos de empresas, realizado em todas as primeiras sextas-feiras de cada mês pela Câmara de Comércio Estados Unidos-Angola, levou à abordagem o tema o imposto no setor petrolífero e o convidado foi o Ministério das Finanças. Teve destaque na edição de junho do First Friday Club a presença da presidente da USAC, Janine Scott, e da senhora Gloria Erdon, uma empresária norte-americana que busca parceria no ramo da saúde. Vamos recordar as palavras de Gloria Erdon, que falou do seu interesse no mercado angolano na edição de junho do First Friday Club, evento de convívio social entre executivos promovido pela Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola. Estou aqui porque eu amo a África e fico regozijada em saber que o continente começa a dar passos rumo ao desenvolvimento e mantém registros de crescimento da economia notáveis. Portanto, gostava que soubessem que as coisas que estão a acontecer em África são acompanhadas em todo o mundo. Estamos aqui para representar uma empresa que produz produtos farmacêuticos, porque, como sabem, a contrafação de medicamentos em África é um problema. Por isso, a empresa que represento pretende produzir localmente produtos farmacêuticos. Já temos os recursos financeiros necessários, temos a tecnologia e temos uma parceria com um centro de excelência na produção de produtos farmacêuticos. De facto, um deles é a Howard University School of Pharmacy e estamos aqui para produzir em Angola bons medicamentos para doenças como diabetes, tensão alta e cancros. Muitas vezes se tem acesso mais fácil a medicamentos falsos, mas estamos aqui para ajudar a terminar com esta realidade, produzindo e fornecendo em Angola os medicamentos para estas doenças de acordo com os padrões internacionais. Tradução das palavras de Gloria Erdon, uma empresária norte-americana que busca parceria no ramo da saúde. Ainda na edição de junho de 2014 do First Friday Club, recordamos as palavras de Hermenegildo Cose, representante do Ministério das Finanças, que falou do imposto no setor petrolífero. Face à alteração legislativa operada pelo Decreto Legislativo Presidencial 7/11, 30 de dezembro, as empresas do setor petrolífero estavam ou não sujeitas ao pagamento desse imposto. Depois de imensamente estudado, depois de imensamente debatido de forma interna, quer ao nível do próprio Ministério das Finanças, quer a outros níveis, em outros fóruns, chegamos à conclusão de que as empresas do setor petrolífero encontram-se sujeitas ao imposto de consumo. Os principais elementos-chave que nos permitem, digamos assim, chegar a essa conclusão é a leitura que se faz da Lei número 13/04, Lei da Tributação das Atividades Petrolíferas, conjugada com os vários diplomas de concessão aprovados antes da entrada em vigor desta Lei 13/04, que foram atribuindo direitos mineiros à concessionária nacional, não é? E que foram aprovando também regimes fiscais, cambiais e aduaneiros de cada um dos blocos, áreas de concessão. A leitura que se faz conjugada desses diplomas leva-nos à conclusão de que as empresas petrolíferas estão sujeitas ao imposto de consumo. Não pelo facto delas serem sujeitos passivos desse imposto, mas pelo facto de, nas circunstâncias em que elas contratem serviços a partir de terceiros, esses terceiros podem repercutir na fatura que é fornecida no âmbito da prestação desse serviço o encargo do imposto a ser suportado pelas companhias petrolíferas.
Palavras do representante do Ministério das Finanças, Hermenegildo Cose, durante a edição de junho de 2014 do First Friday Club, ano em que a legislação fiscal angolana sofreu alterações no âmbito da reforma tributária. Já no mês de julho, o First Friday Club teve como convidado o Ministro da Educação, Pinda Simão, o responsável pela implementação das políticas de educação no país para o primeiro e segundo ciclos, falou sobre a estratégia do órgão que dirige para garantir que o país tenha quadros de nível médio capazes de dar resposta às necessidades das multinacionais, apoiar o processo de diversificação da economia angolana e falou igualmente da estratégia do Ministério da Educação com vista a responder o processo de angolanização dos setores estratégicos de Angola. Vamos recordar as palavras do diretor executivo da USAC, Pedro Godinho, que falou das motivações que levaram à escolha do tema da edição de julho de 2014 do First Friday Club. Com muita satisfação gostaríamos de expressar o facto de termos aqui a Sua Excelência, o Sr. Ministro da Educação, para abordar um dos temas vitais para a consolidação da nossa independência, quando falamos em independência económica. Porque a 11 de novembro de 1975 recebemos a nossa independência política e, apesar dos recursos naturais que Angola dispõe, hoje, com alguma tristeza, ainda vamos verificando que não conseguimos consolidar essa independência no ponto de vista económico. Porque para beneficiarmos desses mesmos recursos, precisamos do apoio e suporte de outras empresas e outras pessoas que, contudo, vão nos ajudando a potenciar as nossas capacidades em termos de aproveitamento dos mesmos recursos. E a razão fundamental para que essa situação persista sustenta-se tão somente na questão da educação, formação. Para as multinacionais, não é estranho ouvir falar todos os dias na angolanização. A angolanização é um processo que é desenvolvido e defendido pelo governo angolano através do Ministério dos Petróleos e da Sonangol, no sentido de ver colocado nas posições chaves dessas multinacionais angolanos. Mas inúmeras foram as vezes que ouvimos falar, através da Câmara, as dificuldades que muitas dessas multinacionais têm em encontrar quadros capazes, competentes para assumirem essas responsabilidades. Falando em angolanização, fazendo uma análise desse processo, a Câmara do Comércio achou por bem trazer o expoente máximo das estratégias no país em relação à formação e à educação. Ouvimos o diretor executivo da USAC, Pedro Godinho, durante a edição de julho de 2014 do habitual First Friday Club. Vamos acompanhar ainda um excerto da intervenção do responsável pela implementação das políticas de educação no país para o primeiro e segundo ciclos durante a edição de julho do First Friday Club. Os utilizadores têm uma missão fundamental na formação de quadros, porque são eles que utilizam, têm pretensões sobre o perfil que essas pessoas devem ter e, sobretudo, têm pretensões sobre a capacidade da oferta que o sistema pode proporcionar. Daí a necessidade e a importância da participação dos setores empresariais no esforço da formação de quadros. Por várias formas, nós, no âmbito da formação de quadros a nível do país, em cada instituição de formação, sobretudo de técnicos médios, temos um gabinete de inserção para a vida ativa, que constitua, em princípio, a ponte que deve existir entre o centro que forma e o centro que utiliza. Porque nós precisamos de informações, de subsídios que nos alimentam sobre o facto de mostrar se há correspondência entre o que nós formamos e o que as empresas precisam, para que esse equilíbrio possa assegurar para o bem de ambos, dos que formam e dos que recebem, os que são formados e que devem intervir nas empresas, nas fazendas, para criar um produto que tem algum peso, sobretudo no nosso produto interno bruto, que nós queremos diversificar, pelo menos em termos de fonte,
para que o país possa evitar aquelas questões, digamos, de vulnerabilidade que surgem quando nós investimos, sobretudo num setor que pode depender de vários fatores externos para os quais não temos capacidade de decisão ou de orientação. Ministro da Educação Pinda Simão, durante a sua intervenção no First Friday Club de julho de 2014, evento de convívio social entre membros executivos de empresas promovido pela USAC em todas as primeiras sextas-feiras de cada mês. A prezada ouvinte está a acompanhar o programa USAC Magazine, que hoje faz uma retrospectiva dos principais assuntos abordados neste programa de maio a agosto de 2014. Continue aí deste lado, vamos para uma breve pausa e nós voltamos logo em seguida. Até já. USAC Magazine. O espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui. USAC Magazine. O programa que significa oportunidades de negócio. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas na LAC, aqui, na sua antena. Como parte do nosso compromisso de ampliar a nossa relação, o Serviço Comercial abriu recentemente um escritório em Angola. Este gabinete vai trabalhar em colaboração com os parceiros locais, incluindo o setor privado, a Câmara e o governo angolano. O seu objetivo é facilitar o comércio de várias maneiras. Vai trazer missões comerciais americanas para Angola. Vai levar delegações empresariais angolanas para feiras comerciais nos Estados Unidos. Vai promover Angola como destino comercial para as empresas americanas. Falou Ellen Lalib, a embaixadora dos Estados Unidos da América em Angola. O USAC Magazine. Se passa, senhor polícia, eu ia só ali, mas era só virar no... Eu voltava na primeira e chegava... Mas afinal, senhor polícia, por onde é que eu posso ir? Lamento, minha senhora, mas sem seguro não vai longe. O seguro automóvel é obrigatório. Faça-o já. Visite uma agência Global Seguros e faça o seu seguro o quanto antes. Global Seguros. Conosco é mais seguro. Num mundo global, a Unicargas Transitários trabalha localmente. Em qualquer parte do mundo, a Unicargas levanta, transporta e entrega a sua carga no destino. Quer seja de barco ou avião, comboio ou caminhão, neste preciso momento estamos a gerir a sua carga, tratando de todo o processo de taxas, alfândegas e seguros. Enquanto metade do mundo dorme, a Unicargas está na rota da sua carga. As distâncias não encolhem, nós aqui as cobrimos mais depressa há 25 anos. Unicargas. Torne-se membro da USAC. Na USAC terá a oportunidade de aumentar a sua rede de contactos, possibilidade de parcerias com empresas que prestam serviço ao setor petrolífero e assim entrar para o grupo ainda restrito de fornecedores de bens e serviços a companhias do setor petrolífero. Participar dos maiores fóruns mundiais sobre a economia e ter acesso às maiores empresas do mundo, entre outros benefícios. Torne-se membro da USAC. USAC. Aqui o seu negócio cresce. Contacte-nos pelos terminais 939 23 25 43 943 08 81 62 915 52 50 21 ou pelo e-mail contacte us@us-angola.org. Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola, a sua porta para o mundo. Dez horas e mais 39 minutos. Renovados os votos de Bom Dia Sicar Ouvinte, continuamos a apresentar em retrospectiva os principais temas abordados aqui no USAC Magazine em 2014.
Saiba que o nosso país esteve presente na Cimeira de Chefes de Estado, Estados Unidos-África, que teve lugar em Washington de 4 a 6 de agosto de 2014. Angola fez-se representar por uma vasta delegação liderada por Sua Excelência o Vice-Presidente da República, Engenheiro Manuel Vicente, e da qual fizeram parte o Ministro das Finanças, Armando Manuel, o Ministro dos Transportes, Augusto Tomás, a Presidente da ANIP, Maria Luísa Brandes, o Embaixador de Angola junto da ONU, Ismael Martins, e o Ministro da Energia e Águas, Batista Borges. A USAC aproveitou o momento para realizar um almoço e fórum de negócios e investimento que reuniu empresários angolanos e americanos. Durante a sua intervenção, o Vice-Presidente de Angola, Engenheiro Manuel Vicente, explicou a importância da paz e da estabilidade para garantir o crescimento da economia e o desenvolvimento do país, afirmando que o aumento das transações comerciais, o fomento da indústria e da atividade do investimento internacional está diretamente relacionado com a garantia da paz e segurança, não só em Angola, mas em todo o continente africano. Recordamos de igual modo que o vice-presidente angolano reconheceu durante o Fórum de Negócios o papel da USAC no fortalecimento da parceria entre Angola e os Estados Unidos da América. Permitam-me agradecer e assumir perante vós a grande satisfação de ter recebido o convite para participar neste magno evento organizado pela Câmara do Comércio Angola-Estados Unidos da América. O sucesso de uma nação depende da capacidade da sua classe empresarial e dos parceiros por si escolhidos para evoluir em conjunto, caminhando sincronizadamente com passos firmes e objetivos. É assim que se reconhece na Câmara do Comércio um papel crucial, desde a sua criação em 1991, na aproximação comercial entre Angola e os Estados Unidos da América, por via de uma ponte segura de transações comerciais, edificada ao longo dos anos, rumo a um futuro ainda melhor. Recordávamos os destaques do discurso de abertura do vice-presidente de Angola, Engenheiro Manuel Vicente, proferido no Fórum de Negócios, realizado pela USAC durante a Cimeira Estados Unidos-África em agosto de 2014. Recordamos também que quem também falou no evento foi a Presidente da Câmara de Comércio Estados Unidos-Angola, Janine Scott. Boa tarde e bem-vindo a Washington. Your Excellency. Sua Excelência, é para nós uma grande honra ter-vos cá connosco em Washington, D.C. para comemorar esta participação nesta histórica cimeira que está a decorrer no escritório do Presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama. Vossa Excelência, desde já é importante referir que Angola faz parte do grupo de 3 países em África que têm assinado com os Estados Unidos da América um acordo de parceria estratégica. Parceria estratégica que foi formalizada com a assinatura de um memorando de entendimento em 2010. Gostávamos de dizer que, para que grande parte dos termos deste acordo assinado em 2010 passem a ser implementados, a presença de uma delegação ministerial de Angola é determinante, pois temos que reconhecer que esta implementação é apenas um reforço da posição de Angola enquanto parceiro dos Estados Unidos da América em múltiplos setores, tais como a diplomacia regional, intercâmbio cultural e comércio. Angola é o segundo principal parceiro comercial dos Estados Unidos da América na África subsaariana e, graças à parceria estratégica, foi assinado um acordo para o comércio e investimento. Claramente, nós da Câmara de Comércio Estados Unidos da América Angola prestamos especial atenção ao reforço da parceria comercial e de investimento entre os dois países. Nós temos interagido com as várias instituições do Estado angolano, algumas delas aqui presentes, através dos distritos de Washington, D.C., Nova York, Houston, e em breve começaremos este processo também em Los Angeles. Gostava também de frisar que para atingirmos os nossos objetivos, a parceria com a ANIP tem sido fundamental. Uma colaboração que reforça o nosso mandato mútuo de promover o comércio e investimento entre os dois países. Ouvíamos a tradução das palavras da presidente da USAC, Janine Scott, que falava durante o Fórum de Negócios realizado pela USAC e que reuniu empresários angolanos e americanos. O fórum foi realizado à margem da Cimeira Estados Unidos-África. Durante o Fórum de Negócios e Investimento realizado pela USAC, Angola e os Estados Unidos assinaram um acordo de parceria estratégica para financiar projetos do setor empresarial público e privado. O acordo foi assinado entre
entre o Ministro das Finanças, Armando Manuel, e o Presidente do Banco de Exportação e Importação dos Estados Unidos, o Exim Bank, e previa a disponibilização inicial pelo Exim Bank de $1.000 milhões para financiar a construção de infraestruturas do setor elétrico e para a aquisição de locomotivas. Vamos recordar as palavras do Ministro das Relações Exteriores, fazendo o balanço da Cimeira Estados Unidos-África, que teve lugar em Washington, de 4 a 6 de agosto de 2014. Eu acho que o balanço é extremamente positivo, no meu entender, porque houve engajamentos muito firmes em várias áreas. Primeiro, quando olhamos para as discussões sobre o comércio e o engajamento que os Estados Unidos têm para com o continente africano, e no nosso caso específico, o envolvimento dos Estados Unidos com Angola, em que assinamos este acordo do Exim Bank, que vai permitir financiar aspectos dos transportes e da energia. Globalmente também a Cimeira correu bem, porque relativamente ao investimento no futuro da África, os Estados Unidos aprovaram um orçamento de $26 bilhões para continuarem a investir em África. Sobre questões de paz e segurança, os Estados Unidos também assumiram a responsabilidade de financiarem $110 milhões ano para ajudar os países africanos que se têm envolvidos com os processos de paz já ao nível do continente. Acho que isso é um passo importante. Os Estados africanos acham que isso deve ser feito através da União Africana. Os Estados Unidos também engajam-se relativamente à cooperação no domínio da inteligência para combatermos o terrorismo. Acho que isso é extremamente importante. Como também Angola, na sua apresentação, o Sr. Vice-Presidente falou da próxima conferência sobre a segurança no mar, particularmente no Golfo da Guiné, para se combater a pirataria. Esse aspecto me parece ser importante e, portanto, vamos preparar esta conferência com maior equidade. Acho que é importante. Palavras do Ministro das Relações Exteriores, George Chicotti, que fazia o balanço da Cimeira Estados Unidos-África em agosto de 2014. O ZAC Magazine. O espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui. O que se passa, Sr. Polícia? Eu ia só ali, mas era só virar no... Eu voltava na primeira e chegava... Mas afinal, Sr. Polícia, por onde é que eu posso ir? Lamento, minha senhora, mas sem seguro não vai longe. O seguro automóvel é obrigatório. Faça-o já. Visite uma agência Global Seguros e faça o seu seguro o quanto antes. Global Seguros. Conosco é mais seguro. Num mundo global, a Unicargas Transitários trabalha localmente. Em qualquer parte do mundo, a Unicargas levanta, transporta e entrega a sua carga no destino. Quer seja de barco ou avião, comboio ou caminhão, neste preciso momento estamos a gerir a sua carga, tratando de todo o processo de taxas, alfândegas e seguros. Enquanto metade do mundo dorme, a Unicargas está na rota da sua carga. As distâncias não encolhem, nós aqui as cobrimos mais depressa há 25 anos. Unicargas. O ZAC Magazine, um programa que impulsiona relações de boa parceria. A quarta-feira, na LAC, depois das 10 horas. Horas e 49 minutos. Continua a acompanhar o programa ZAC Magazine, que hoje faz uma retrospectiva dos principais assuntos abordados neste programa no ano de 2014. Acompanhe a seguir um excerto do debate sobre o impacto da Cimeira Estados Unidos da América-África nas relações entre Angola e os Estados Unidos. Do debate participaram o Dr. Mário Pinto de Andrade, o jornalista Reginaldo Silva e o diretor executivo da USAC, Pedro Godinho. Acompanhe um breve resumo. Vou lançar a questão ao nosso convidado, que já se faz aqui presente, o Sr. Pedro Godinho, diretor executivo da Câmara do Comércio. Sr. Pedro Godinho, muito bom dia. Mais uma vez, obrigada pela sua presença neste espaço. Qual é que é, então, o impacto da Cimeira das relações, nas relações diplomáticas entre Angola e os Estados Unidos? Qual é o eco que isto teve, na realidade? Bom dia, Rádio Ouvintes de LAC. Bom dia, Alice. Bom dia, Célia. Começaria por responder a tua pergunta, dizendo que, de facto, o impacto é grande
e podemos considerar que em agosto, quando a realização dessa cimeira, começou-se um novo ciclo nas relações tanto políticas e comerciais entre os Estados Unidos e Angola. Nesse período passou-se em revista vários aspectos, sobretudo no ponto de vista comercial. Foi possível assinar-se um acordo de financiamento através do Exim Bank, o Banco de Importação e Exportação dos Estados Unidos, no valor de $1 bilhão. Esse acordo foi rubricado pelo Ministro das Finanças e pelo Presidente do Exim Bank. Por aí podemos ver que, de facto, há um interesse muito grande por parte dos Estados Unidos e por parte de Angola em diversificar as suas relações comerciais. Portanto, esses fundos serão utilizados para o setor de energia e transporte e penso que é um dos momentos, um dos marcos que pelo menos evidencia a intenção e a tendência natural de procurarem outros rumos para as relações comerciais entre esses dois Estados. A visita de John Kerry e outras altas individualidades do governo norte-americano, qual é o impacto que isto tem no país e até no mundo? O que é que isto pode representar? Representa exatamente o reconhecimento do papel que Angola tem jogado na região e sobretudo na região dos Grandes Lagos, uma vez que essa região, de um tempo a esta parte, vem sofrendo de algumas instabilidades e os Estados Unidos reconhecem o papel que Angola tem jogado no sentido de ajudar a encontrar os mecanismos que garantam pelo menos o alcance da paz. No ponto de vista comercial, com a presença do Sr. John Kerry, esteve exatamente na delegação a presidente da OPIC. A OPIC é uma instituição americana que estimula os investimentos além fronteira. Quero com isso dizer que estimula os investimentos americanos fora do seu território. Durante a presença da senhora Littlefield em Angola, ela manifestou uma preocupação em tentar identificar mecanismos que permitissem naturalmente potenciar as relações, os níveis de negócio entre os Estados Unidos e Angola. Ela segredou-nos, inclusive, dizendo que tinha orientações específicas do Presidente Obama no sentido de identificar as ferramentas e os canais que me permitissem garantir um fluxo financeiro dos Estados Unidos para a África, uma vez que os Estados Unidos pretendem desenvolver vários projetos. Sim. E entre eles o Power África. Caros ouvintes, vai juntar-se a nós também o jornalista e analista Reginaldo Silva, ele que também é convidado a participar neste debate, a quem eu passo a cumprimentar. Ora, muito bom dia, Reginaldo Silva. Bom dia. Muito bom dia, mais uma vez. Obrigada pela tua presença neste debate. Reginaldo, a ti também lanço esta questão, portanto, vamos tentar entender qual é que é o impacto da Cimeira Estados Unidos-África para o futuro das relações dos dois países, portanto, Estados Unidos-Angola. Eu gostava de dizer que a Cimeira, digamos, foi um projeto abrangente, né, de relações, né, de promoção de relações ou de relançamento, digamos, da cooperação entre os Estados Unidos e o conjunto dos 48 países que estiveram presentes, portanto, que integram hoje o continente africano. Não foi uma cimeira especificamente para tratar do relacionamento entre os Estados Unidos e Angola, né? Embora à margem desta cimeira, como o Pedro Godinho já fez referência aí, foi assinado em Washington mais um acordo de financiamento do Exim Bank para apoiar, digamos, importações angolanas do mercado americano ao nível da energia e dos transportes. Tá? Portanto, mas, como eu dizia, esta cimeira pode vir a ter este impacto se efetivamente o conjunto, digamos, de apostas, de intenções manifestadas no decorrer do encontro forem, de facto, implementadas. Como sabemos, Barack Obama apostou muito nesta cimeira, mas nós sabemos que a economia americana não funciona, digamos, ou funciona a vários níveis, não é? E, de facto, uma das grandes apostas de Barack Obama nesta cimeira foi mobilizar o setor privado americano para perceber a importância estratégica do continente africano e, naturalmente, por consequência, da economia angolana, porque também sabemos que, neste momento,
e sobretudo hoje que Obama está praticamente, a administração Obama está praticamente maniatada pelo Congresso, que é maioritariamente republicano, portanto, já estava na altura mais ou menos, agora ainda está mais. Portanto, como eu dizia, a administração Obama já não tem tanto a margem de manobra para, através do setor público, através, digamos, do próprio governo e digamos, das iniciativas governamentais, poder influenciar diretamente este relacionamento. Portanto, a ideia desta cimeira, e foi pelo menos a que ficou mais ou menos refletida nas palavras de Barack Obama no final do encontro, foi mobilizar os investidores privados americanos para apostar em África, tentando esclarecê-los sobre, digamos, essa importância, né? Tendo em África os Estados Unidos uns países que, de facto, querem acreditar nos Estados Unidos, mas querem acreditar se os Estados Unidos, efetivamente, estiverem à altura das suas expectativas, né? E nem sempre é fácil conjugar estas duas vertentes, né? Daí que não estou tão entusiasmado assim como estará o Pedro Godinho em relação a este impacto, porque efetivamente as coisas na economia americana dependem muito do setor privado e do interesse que este setor privado tem, e este é o desafio. O Barack Obama tem mais cerca de 2 anos no poder, porque depois do Barack Obama, digamos, as coisas podem sofrer alterações políticas muito profundas. Mas seja como for, eu penso que a cimeira foi muito importante para esta necessidade dos Estados Unidos pensarem em África de outra forma, verem a África de facto um mercado com potencialidades, e naturalmente Angola é neste momento um dos países com maiores potencialidades, sem qualquer dúvida, e os Estados Unidos também já perceberam isso, né? Só que também nem sempre as coisas correm conforme se desenha, de acordo com as intenções dos políticos. Dr. Mário Pinto Andrade, conforme coloquei a questão ao Sr. Godinho, que impacto, porque houve um impacto com certeza da cimeira Estados Unidos-África relativamente à relação futura entre os Estados Unidos e Angola como país? Não sei se teve impacto, né? Porque eu acho que às vezes os meios de informação falam muito nos impactos, e os impactos, aquele impacto que é imediato, digamos assim, que é o simbolismo de ter havido uma conferência, os Estados Unidos terem convocado os chefes de Estados africanos que foram a Washington e puderam ouvir e em alguns casos também opinarem sobre as relações entre Angola e os Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos e a África. Agora, depois daí eu costumo dizer que o mais importante não é fazer a cimeira. A cimeira é boa, porque as pessoas têm impacto na informação, depois é o dia seguinte. E eu acho que o mais importante é encontrarmos o dia seguinte, quando estou a dizer o dia seguinte, estou a dizer os anos seguintes, que vai determinar se haverá ou não um reforço da cooperação entre os Estados Unidos e o continente africano, e nesse caso também Angola. Porque nós vemos durante muito tempo a nível do continente africano que as relações dos Estados Unidos-África, e no caso até de Angola, foi mais relações viradas na exploração do petróleo no nosso mar aí em Cabinda. E portanto, esta relação baseou-se assim, quer no quadro da guerra que nós tivemos, né? Ainda fomos um país altamente complexo, que de um lado os Estados Unidos exploravam o nosso petróleo, do outro lado financiavam a UNITA, mas não tinham relações diplomáticas com o governo angolano. Então, este triângulo, acho que isso hoje acabou, e ficou o petróleo, né, nessas boas relações, e eu penso que é preciso dar-se um salto maior de gigante, né? Embora os Estados Unidos continuem a ser o maior país que financiar os países africanos, né? Aquela ideia às vezes que é a China, mas não é, continua a ser ainda continua a ser os Estados Unidos maior. E portanto agora é passarmos de uma área só estratégica, que é o petróleo, para se passar para as outras áreas, porque eu acho que quer os países africanos, quer Angola, fundamentalmente Angola não é só petróleo, e há outros minerais estratégicos que precisam ser explorados, e há outras áreas ligadas à agricultura, ligadas à indústria, ligadas ao sistema financeiro, ligadas à construção civil, às estradas, aos caminhos de férteis. Há muitas áreas que Angola precisa de facto que o setor privado americano pudesse intervir. E agora, também o trabalho de casa tem que ser feito por Angola, porque às vezes, quem conhece os Estados Unidos, os Estados Unidos são muitos estados, o setor privado é muito grande nos Estados Unidos, e é preciso que o governo angolano
através da ANIP ou através das representações diplomáticas de Angola, de áreas comerciais, que as representações diplomáticas de Angola têm em Washington, poderem vender Angola aos vários empresários dos vários Estados americanos, nas várias áreas. Não só vender em Washington, ou vender em Nova York, é preciso vender a Seattle, é preciso vender a Califórnia, é preciso vender os vários Estados, os vários empresários dos vários Estados americanos e das grandes empresas, quer na área financeira, quer na área comercial ou não, poderem de facto conhecer a realidade de Angola e poderem então ver como é que se pode investir em Angola. Porque às vezes o meu problema é os países às vezes têm dinheiro, os empresários têm vontade, mas depois como é que se chega para se poder entrar num país como Angola e conhecer a legislação, conhecer as leis e conhecer o próprio setor privado, como é que eles estão em Angola, e então poder haver aqui um intercâmbio para ver se é possível ou não fazer comércio ou negócios em Angola. Eu acho para mim que esse é o problema mais importante. Não é, digamos assim, a cimeira de facto pode ter tido um impacto porque foram 2 dias ou 3 dias, os Estados Unidos é a maior potência do mundo, e o mundo virou-se para os Estados Unidos durante 2 ou 3 dias com aquela cimeira, mas depois acabou a cimeira, já ninguém fala. Então é preciso agora os países verem os canais que há e tentarem tirar proveito desses canais. Estivemos a acompanhar em retrospectiva um excerto do debate sobre o impacto da Cimeira Estados Unidos da América-África nas relações Angola-Estados Unidos. Do debate participaram o analista político Dr. Mário Pinto de Andrade, o jornalista Reginaldo Silva e o diretor executivo da USAC, Pedro Godinho. Quem segue a minha carreira está sempre a falar. A pérola não para, nem quando vai de férias. E para acompanhar o meu ritmo, só o meu cartão ByCamba que está cada vez melhor. Agora, com o aplicativo Buy Mobile Banking, você tem a vantagem e a comodidade de recarregar o seu cartão Camba a partir do seu telemóvel, esteja onde estiver. O ByCamba é a melhor opção para os seus pagamentos quando for de férias. Camba, basta ter um Camba, é só ter um Camba. E desta forma concluímos a primeira edição de 2015 do ZAC Magazine, o programa de rádio da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola. Muito obrigada pelo seu carinho e audiência. O nosso encontro está marcado para a próxima quarta-feira. Até lá. Fique bem. O ZAC Magazine. Revista de rádio da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola, na LAC. Semanalmente à quarta-feira, a partir das 10 horas. Informação de negócios com notícias, entrevistas, reportagem e comunicação. O ZAC Magazine. O espaço que acabamos de ouvir é da inteira responsabilidade da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola.